No programa Assembleia de Portas Abertas de hoje, nós vamos falar basicamente de educação emocional com a psicóloga Aline Carvalho, que também é coach e dirige vários grupos de profissionais. E para isso a gente vai falar de alguns conceitos que podem fazer a sua vida, tanto profissional, pessoal e bem, ou pode, se você não tiver essa base, pode acabar com a sua carreira e causar muitas discussões e problemas familiares. Seja muito bem-vinda à Assembleia Legislativa do Paraná. Obrigada. Bom, o primeiro ponto aqui está a questão dos jogos de poder nas relações pessoais e profissionais. E eu gostaria de começar fazendo um paralelo de como as pessoas até anos atrás vinham com esses jogos de poder. Claro que existe ainda hoje, mas a gente vê uma nova realidade tomando forma, a realidade da internet, uma economia colaborativa que faz o contraponto, né, dessa competitividade em relação à colaboração. Eu gostaria até de ressaltar pelo que você iniciou. Eu penso que a atenção, ou isso que está aparecendo agora na questão de conexões e de redes, pela colaboração, que está emergindo de uma forma diferente, é a necessidade justamente desse contraponto que foi competitividade. Nós, seres humanos, nos comportamos e quando a gente vem para esse mundo, quando vem para vir ocupar um lugar, um espaço, a gente vem buscar algo que muitos dão o nome do meu mel, o meu tesouro, e a condição de ter capacidade de viver e chegar até o final da nossa vida, tanto com dignidade, com tarefas ou com desejos realizados. E a partir disso a gente entra em grupos, Nós nascemos num grupo familiar, nós vamos para um grupo que é a escola, depois nós vamos para o nosso grupo de trabalho. O tempo todo nós estamos inseridos em sistemas, em grupos. E o que está acontecendo hoje, não só como um movimento, mas uma reflexão que nos faz refletir o que é o poder. Então, o poder competitivo é algo que faz com que um só ganhe ou eu tire de alguém. E quando um lado, num grupo, ou como uma situação fique tudo para um lado, mais para cá e menos para cá, essa escassez faz com que outras pessoas em escassez ou que precisem de união e conexão se juntem para que possam sobreviver. E isso tem sido algo muito importante que traz não só o poder da força de estar num grupo, mas dessa tal de liderança. Porque a gente, parece que é uma coisa básica isso que a gente está falando, Porém, o que você segue, a quem você respeita, a quem você influencia, é um poder de cooperação. Parece que a sociedade está amadurecendo, Se a gente estava na infância, antes, em que tinha que se seguir a autoridade do pai, o líder tradicional era aquele líder centralizador, autoritário. Hoje o que funciona não, é realmente aquele líder que dá o exemplo e que é seguido. Parece que a gente está indo para uma maturidade da sociedade em que a inteligência emocional faz muito essa diferença e esse ganha-ganha só acontece, na verdade só acontecia, mas só está se enxergando isso. O ganha-ganha se acontece nesse cooperativismo, Essa economia de rede mesmo. Sim. Até quando a gente fala da questão da cooperação, existe uma necessidade antes dessa maturidade, Vem da necessidade. Isso você está trazendo dessa evolução mesmo. Em um tempo, era muito comum esse comportamento que eu mando e você obedece, a educação era assim. Sem desconsiderando o ser humano, a gestão da vida e das pessoas. E o que foi se observando em prejuízos é que se você não faz uma gestão e atende necessidades de um ser humano, que não é só o dinheiro, mas sim um reconhecimento de outras formas e de outras necessidades, esse ser humano junto com outro ser humano, os juntos, os esquecidos ou os que estão fora, eles vão se rebelar e se revoltar, ou eles não vão dar lucro. E aí, através desses grandes movimentos, quando se move até numa questão econômica, obrigou-se a olhar para isso, O que está acontecendo que eu preciso dar lá, porque não é só dinheiro, para a gente poder resgatar. Então, esse olhar para o ser humano foi realmente diante de um resultado de um tipo de comportamento e de domínio. O que faz hoje ter mais responsabilidade em um olhar para isso. Hoje não basta só ser um líder e um gestor, e acho que esse é um dos papéis mais difíceis que tem, porque ele não tem fim. Mas a responsabilidade que se tem dos impactos que você causa no outro.
e isso se reverberando para você. Então, hoje também não existe algo passivo do outro lado. Né? Existe, acho que, algumas situações que é mais fácil controlar. Mas hoje não existe mais uma passividade ou algo, porque as consequências que estão tendo nas relações, nas situações, são grandes. Vamos falar sobre a questão dos jogos de poder ali nas relações pessoais, profissionais. O que se esconde por trás desse jogo de poder em que um manda e o outro obedece? Um jogo de poder é diferente de um jogo psicológico, né? Porque o jogo de poder, ele é consciente. Quando eu jogo um poder com você, eu tenho uma intenção de te prejudicar. Então tem aquele que é mais direto e tem aquele que é algo que está subliminar ali. Isso. Os jogos psicológicos, ele é um funcionamento, mas ele não tem uma consciência direta. Quando eu quero te intimidar, quando eu quero te controlar, quando eu preciso te submeter por algo, eu tenho uma consciência disso. E eu sei que isto que vai causar em você, no seu comportamento, me assegura uma força. E eu vou tirar algo de você, ou você vai me dar algo, justamente porque existe essa situação de controle, de medo, de obediência. E sim, tem um dano para quem está nessa situação, principalmente, a gente vai aí olhar vários temas, né, de assédio, até o próprio bullying hoje que está se estendendo, né, e que as pessoas até falam, mas agora que existiu o bullying, na verdade, ele sempre existiu, mas agora está existindo um olhar diferente, até porque o impacto dessas relações de poder causam depressão, causam morte. Né? Então a gente precisa olhar e está se olhando dessa forma porque tem uma intenção. Né? Porque aí por trás disso existem várias outras coisas que a gente poderia explicar, mas a gente não pode deixar de entender que mesmo uma pessoa insegura, uma pessoa que também tem suas fragilidades, a gente poderia dar vários nomes, está cometendo algo com o outro, com esse impacto, isso tem uma consequência. Né? Então, não desconsiderando o outro também na sua existência, mas se a pessoa não tem essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, é muito perigoso para quem está numa relação com isso. E aí a gente vai avançar e acredito que em outras habilidades, que é não só ser assertivo, mas a condição empática e de compaixão. Quanto menos eu tenho isso na minha vida instalado nas relações, menos eu vou conseguir avaliar o dano que eu causo em você. Vamos falar um pouquinho sobre esses conceitos, né, de assertividade, de resiliência e o que muda, de empatia também, né? Vamos começar aí com a assertividade, né? A assertividade é aquela característica da pessoa ser reta. Ser assertivo usar o termo certo na hora certa, com o tom certo, isso tudo, e é difícil, né, você acertar o ponto. Isso é uma coisa interessante, porque quando eu estou diante de uma situação, tanto aprendendo, mas quando a gente está treinando e ensinando essa habilidade, é que tem essa imagem concreta, né, que eu ser assertivo, eu preciso ser esse pontual e quadrado. E se a assertividade, a base da assertividade é você estar conectado no teu presente e ter uma condição de pensar e saber o que está acontecendo dentro de você, para você tomar uma decisão. Como é que faz isso? É rápido? Isso é um treino mesmo. Porque ter autocontrole e poder pensar sobre aquilo que eu estou sentindo para tomar uma decisão, quanto mais eu souber disso, mais assertivo eu sou. Porque existem vários mitos em relação a ser assertivo. A gente pode... Um deles, eu imagino, que muitas pessoas se acham assertivas, mas podem ser... Confundem com autoritarismo, né? Reto e direto. Reto e direto, rude até. Rude. Eu digo o que eu penso. Isso tem um canal que são ainda outros comportamentos que poderiam... Agressivo e passivo. E o passivo não é o bonzinho, porque se você também estiver se relacionando com alguém passivo numa relação que no momento você pede algo, a pessoa, já vou... Pode deixar, mas ela não se compromete e se responsabiliza, tem uma hora que você vai ficar agressivo. Sim. Quando você estiver com um agressivo, a resposta ela é mais rápida, ou você vai brigar, ou vai responder dessa forma, ou você vai ficar passivo até uma hora que você retoma e completa um ciclo de agressividade. E se tem o autoritário e o assertivo, também tem o passivo e o pacífico, que também são diferentes, né? Até o pacífico é importante entender essa conotação, porque assim, um comportamento... se a gente for usar o pacífico, ele tem um conjunto de habilidades, talvez de empatia mesmo, flexibilidade, compaixão, isso não é algo que vem de cara, mas quando a gente tem essas habilidades já dentro da gente treinadas, não é que fica mais fácil, isso faz com que o meu comportamento mude diante, inclusive, do teu arrombo em relação a mim. E quem não dá para treinar? Como treinar? Mas eu acredito que todos nós precisamos treinar.
Todos nós somos seres humanos que temos emoções e vivemos e somos criados para não aprender sobre as nossas emoções. Basta lembrar, e aí dependendo de cada um, assim, que sentir raiva não pode. A gente volta na questão inicial da inteligência emocional e de uma questão de autoconhecimento. Sim. E que a nossa geração não foi preparada para isso. A gente vê que as crianças de hoje em dia conseguem muito mais pensar e reagir de uma forma que muitos adultos não conseguem, né? E tem algo interessante que você está falando dessa situação, é porque quanto mais autoconhecimento, aí fala assim, isso é papo de psicólogo, né? Mas o grande instrumento que nós temos na vida somos nós mesmos, porque nós precisamos nos tornar aptos para viver. Então, quando a gente desconsidera que nós precisamos aprender, como numa escola, a ter habilidades que eu não tenho, isso é saudável, isso é forte. Porque eu não sou comunicativo, assertivo, persistente, planejado. Eu preciso me conhecer e treinar e ficar apto para isso. Né? E isto é experiência e aprendizado. E como que eu vou ser um modelo ou um coaching para um filho, ou treinar essa criança ou esse adolescente para ir para o mundo, se eu não sei fazer isso? Porque isso não é dito que nem escolinha, isso é a toda hora acontecendo. Se eu não sei como criar uma estratégia e modelar meu filho na raiva, que tem uns que falam assim, segura essa raiva, controla, isso está errado. O que você está ensinando? O que essa pessoa está aprendendo? Que manejo ela está tendo sobre o comportamento dela? Ela está aprendendo apenas a obedecer e não refletir sobre as próprias ações. Ela não age, ela só reage, né? Isso, ou vamos lá, se bateu em você, vai lá e bate. Né? Então, não fica triste, que besteira, segura isso aí, porque a vida continua. Então, a gente vai entendendo que parece simples, mas diariamente, porque nós somos emoções, aqui nós estamos em emoção, nós estamos nos comportando. E diariamente nós recebemos nossa modelagem, nossa informação. E para quem nunca foi num psicólogo, qual que é o caminho para começar a prestar atenção nos seus sentimentos e como reage, como começar a racionalizar isso e treinar essas habilidades? Eu penso que qualquer pessoa que procura um profissional, seja um psicólogo, que é um psiquiatra, um coaching, um mentoring, tem algo acontecendo que não está bom. Ou está chegando, porque já tem um prejuízo acontecendo e está precisando contornar isso, ou realmente está bloqueado em algo, tem uma insatisfação, tem algo que não dá mais para ficar, que é o que a gente chama do caminho da mudança. E muitas vezes já se chega com prejuízos, não só na realidade, mas emocional. E aí a gente vai precisar considerar, porque como a leitura das emoções e como a leitura dos comportamentos, eles são, ainda é algo muito subjetivo, as pessoas às vezes têm uma depressão química, tem algo que é genético e não sabem. E aí, criança quietinha é criança boa. E aí, essa criança precisa ir muito mal na escola, precisa acontecer algo assim para entender que tem algo acontecendo com ela. E se a criança não é quietinha, dá-lhe Ritalina. Isso, Ritalina, porque daí é agitado. E às vezes é uma questão de expressão. E às vezes você tem um temperamento e um jeito e você está convivendo com outras pessoas de outro jeito. Quer dizer, então, eu acredito que começa por aí, né? Quando você poder parar para pensar e no automático, né? Porque você vai saindo fazendo. São momentos que você reflete sobre a vida. E acho que isso muitas vezes nos leva quando tem uma queda, ou quando algo acontece efetivamente, ou uma perda, ou algo que eu não estou conseguindo mais dar um resultado, geralmente é no trabalho, ou eu me separo. São coisas, às vezes, da vida que fazem dar essa... E aí eu preciso. Como também quando você vai buscar desenvolvimento em trabalho, quando as empresas contratam um consultor, quando você precisa ir para um coaching, né, porque alguém te dá uma avaliação. Então, eu acho que essa rédea, né, é uma coisa importante da gente cada vez mais ter essa responsabilidade consigo mesmo. Vamos para o outro termo, o outro conceito, que é da resiliência, né? Que é essa capacidade de você segurar, não segurar a pressão, mas reagir de forma positiva frente a uma pressão, seria isso? Não só isso, se a gente for buscar um conceito, né, assim, de resiliência, fica algo muito fechado. Nós podíamos estar aqui agora, nós estamos aqui, e você poderia estar numa situação na sua vida de separação, que eu não sei, poderia estar descoberto uma doença séria, poderia estar prestes a perder, quer dizer, poderia estar N coisas acontecendo na área da sua vida, e você está aqui comigo trabalhando. Eu diria que isso é resiliência. É você ter a capacidade de fazer gerenciamentos na tua vida, suportando coisas. E se adaptar também a mudanças. E poder continuar vivendo, porque a pressão externa dos acontecimentos na nossa vida, eles impactam diretamente na nossa pressão interna.
Só que quando existem situações reais que nos colocam em ameaça, e ameaça de perdas reais, nós já entramos em nível de estresse e pressão. Então, a capacidade de você passar por tudo isso sem surtar, né, sem tomar decisões, porque parece simples, mas você, quando está sob pressão, você fala coisas, decide coisas que não é hora de fazer, né? Então você perde o teu posicionamento. Então a resiliência é essa capacidade, e aí a gente olha pessoas que passam por perdas, por lutos ou por outras coisas e conseguem se reconstruir, não quer dizer que ela não sofreu, mas passou de uma forma adequada, não adequada por outro, mas protegida para si mesma, essa capacidade que não é o outro que faz. Mesmo que o outro te dê, se você não suportar, né, isso não tem o que o outro faz. E isso começa desde cedo, né, que é lidar, inclusive, com frustração. Doutora, e para a gente ilustrar, a gente está falando de muitos termos e muitas questões que parecem subjetivas demais. Como que a pessoa pode se tornar mais resiliente, por exemplo? Eu tô pensando, a pergunta né, é uma avaliação do que o que te tira ou que te faz sofrer, que te coloca numa vitimização e numa questão assim até de dizer que eu não suporto isso, como é que eu estou lidando com isso? Né? Porque a resiliência está muito, tem pessoas, né, não é um julgamento, mas existe uma fragilidade, uma vulnerabilidade que se sente incapaz. E isso se torna mais dependente do outro, não com mais autonomia. Não se sente capaz de reagir, mudar sua realidade. E é real, para aquela pessoa isso é real, que é o que você vai olhar assim, claro, a gente não é generalizar, mas geralmente você está passando às vezes por uma perda, tem coisas que não vão se resolver na tua vida, você vai precisar suportar por isso. Tem pessoas que realmente, seja do teu trabalho, do emprego, aquilo é muito para e não vai conseguir. Né? Não vai conseguir ir além, tem uma vulnerabilidade, tudo. E aí a gente vai de critérios. Tem pessoas, tem comportamentos que às vezes se você olhar torto para uma pessoa ou se alguém diz algo que ela não gosta, surta. E tem outras pessoas que estão passando por tantas outras coisas e elas seguram e vão. Então, existem dicas simples que a pessoa pode tomar no seu dia a dia? Aquela velha dica de parar, contar até 3, respirar. Que dica simples que a gente pode dar para esses casos mais leves e em que caso a pessoa realmente precisa de uma ajuda profissional? Acho que a primeira questão é a pessoa ter realmente esse parar e tentar dar nome para o que está sentindo e que problema é. Buscar pessoas que possam, não salvá-las, mas assim, eu posso conversar sobre isso aí dependendo da área que eu estou, com um colega, com um professor, com um amigo, com uma amiga, dizer assim, o que você faz, você sabe o que eu faço quando acontece, dividir esse problema. Você falou num ponto que é dar nome para o que está sentindo. Isso. Primeiro que a gente foi treinado a ignorar o que estamos sentindo. Então, o primeiro passo é sentir. Isso. Depois, perceber o que é e dar nome. Isso, e escolher com quem fala. Porque se você for falar, eu estou triste para alguém, você, que besteira, você tem tudo na sua vida. Exato. E buscar informação. E geralmente você daí pode buscar informação, não precisa necessariamente só ir no psicólogo. Você provavelmente tem um professor, tem um médico, tem alguém, pessoas que possam te dizer algo sobre como elas lidaram com aquilo, como que é de uma forma mais neutra. E aí buscar profissionais mesmo, né? Ir conversar com um profissional, um psicólogo, não precisa fechar um contrato, mas ir lá e escutar desse profissional o que ele sabe sobre isso, que informação que ele pode sair como isso. Até ler e estudar, por exemplo, e aí não é à toa que os livros estão aí, né? Você vai buscar uma resposta para algo. Então, essa questão de não ficar passivo, se conectar, buscar informação, buscar pessoas que podem te dizer assim, eu não sei como fazer isso. Você sabe como você já passou por isso? Trocar ideias e depois ir buscando profissionais que pode, pelo menos, fazer a tua consulta e dizer assim, esse é o teu diagnóstico, isso acontece, é assim mesmo, isso tem um processo. E aí você se engajar com o que você precisa fazer. Tá certo, a nossa entrevistada foi a psicóloga Aline Carvalho, coach. Muito obrigada pela visita, pela entrevista aqui na Assembleia Legislativa, por toda essa análise que pode ajudar tanto nas pessoas ali, nas suas vidas pessoais e profissionais. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês também. E se você quer acompanhar essa entrevista completa, acesse o nosso canal do YouTube, o canal do YouTube da Assembleia Legislativa do Paraná, também o site da Assembleia, alep.pr.gov.br, e a gente volta ao longo da programação.